dia, meus irmãos. Tudo bom com vocês? Que saudade de vocês, saudades dos nossos encontros de homens, os nossos estudos. Eu acredito que o Senhor, naquele tempo, falou conosco, naqueles encontros, naquelas aulas. Acho que falou com cada um de vocês, falou ao meu coração. E por motivos desse agravamento da pandemia nos últimos dias, nós não podemos dar continuidade, dar sequência. Se bem que no nosso segundo módulo nós precisamos fazer apenas uma lição para a gente fechar aquele módulo, mas a gente tem sempre assuntos para tratar. E hoje eu lembrei de vocês, eu tenho lembrado na verdade todos os dias, mas hoje de uma forma especial no meu devocional, e estava lendo um texto que foi um dos primeiros textos que nós conversamos e aprendemos juntos, o seu significado e a sua aplicação para nós, e eu queria trazer para vocês esse texto. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, e acho que vocês se lembram dos 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar na Terra Prometida. Nós aprendemos que a Terra Prometida é o lugar que a gente atinge o máximo do nosso potencial. Vocês lembram disso? Eu queria resgatar um pouco dessa verdade com você. Então lá em 1 Coríntios 10, no versículo 5, diz assim: "Mas Deus não se agradou da maioria deles, do povo de Israel, razão pela qual ficaram prostrados no deserto", ou seja, não atingiram a terra prometida. Ora, essas coisas se tornaram então exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, lembra o primeiro pecado? Da mesma forma que eles cobiçaram. Não sejam idólatras, segundo pecado, como alguns deles foram, conforme está escrito: "O povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir." E não pratiquemos a imoralidade, terceiro pecado, como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, o quarto pecado, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. E não fiquem murmurando, quinto pecado, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E esse agora é o versículo que me chamou a atenção nesta manhã. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Meus queridos, é lógico que conforme o tempo vai passando, o fim dos tempos está chegando. A volta de Jesus Cristo, a consumação desse mundo, mas todo esse cenário de pandemia parece que ele traz mais esse sentimento, né, de que as coisas estão para se consumar, estão no final. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, tantas situações e principalmente de imoralidade, de certos tipos de idolatria, de murmuração, de polarização, de discussões políticas, de discussões ideológicas, e a gente vai vendo que tudo isso está cercando as nossas vidas, as nossas famílias, nossas comunidades, e com certeza o fim dos tempos está chegando. E esses 5 pecados que foram escritos, foram registrados aqui, que o povo de Israel cometeu, como Paulo diz aqui, eles foram escritos, estão sendo lembrados, ele está trazendo à tona para nos advertir a nós que estamos próximos do final dos tempos. E eu queria trazer essa palavra para você. Como está a sua vida? Como você tem enfrentado esses pecados? Como você tem lidado com essas situações? O texto continua dizendo aqui, um pouco mais para frente: "Por isso", versículo 12, "aquele que pensa estar de pé, tenha cuidado para não cair." E o versículo 13, "Porque não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar." Então, meus queridos, eu queria trazer para vocês, né, nesse dia, nesta manhã, compartilhar esse devocional que eu estava fazendo, que eu estava meditando na palavra, conversando com o Senhor, e trazer isso para as nossas vidas. Cuide da sua vida, cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide do seu espírito. Só assim você vai poder cuidar da sua família, vai poder cuidar das pessoas que estão em volta e ao redor de vocês. Lembra-se que nós somos chamados para ser homens, e hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós temos aprendido isso nos nossos cursos.
Então eu quero trazer essa palavra de ânimo e de incentivo para você. Vamos ser homens de Deus, homens tementes ao Senhor, homens que seguem a Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você então e abençoar o seu dia hoje. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo que nós temos juntos, obrigado por essa palavra que foi um resgate, Senhor, foi um renovar na minha vida, de atenção, de advertência, de olhar para o Senhor, de ter cuidado para com a minha vida, de cuidar de mim, e esse cuidado eu só posso ter com o Senhor na minha vida. Eu quero transmitir para o coração de cada um desses homens, ó Pai, meus amigos, meus irmãos, que temos caminhado juntos e que estamos impedidos de nos ajuntar nesses dias. Mas mesmo impedidos de nos ajuntar, nada impede a ação do Teu Espírito Santo em nós, na unidade e na comunhão. Abençoa a vida, o trabalho, a provisão, a família de cada um de nós aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida.